Olá, você. Eu sou a Adriana Lira e eu sou uma sobrevivente a um relacionamento abusivo, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse meu primeiro vídeo na página, onde eu pretendo relatar da minha cara a tapa, contar para vocês situações, experiências que eu tive dentro desse relacionamento abusivo e vou contar de maneira aleatória, acontecimentos, não numa ordem cronológica, com o intuito único e exclusivamente de ajudar, de colaborar com pessoas que possam encontrar alguma semelhança nas minhas narrativas. Tá certo? É importante ressaltar que nós não estamos aqui para dar diagnóstico. Esqueçam diagnósticos. Primeiro porque um diagnóstico de uma pessoa com transtorno de personalidade, seja ela sociopata, ou narcisista, ou psicopata, não importa. Só um profissional capacitado da área para isso. Em segundo lugar, porque um diagnóstico como esse, 99% das vezes nós não vamos ter. Primeiro, porque eles não vão. E segundo, porque eles dão nó em terapeutas. Dão nó. Em terceiro lugar, o que menos importa aqui é um diagnóstico com quem você viveu ou com quem você vive e para que você também aprenda a se blindar caso você venha ou alguém venha a passar por uma situação parecida com essa. O que importa é identificar características muito fortes de transtornos de personalidade, no meu caso, de transtornos de personalidade narcisista, identificar essas características e tomar as atitudes adequadas, como sair fora desse relacionamento, não ficar achando que vai dar certo, que vai mudar, porque não vai. Ah, nunca me amou? Não, nunca te amou. Ah, mas não. Então esqueça isso e tome a atitude necessária para que você tenha vida, porque tem vida depois do abuso. O fundo do poço tem mola, tá certo? Dito isso, então, eu vou começar contando um relato de 2008. Era 2008, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha 3 patrões. Era uma família, pai, mãe e filho. Os pais, né, já tinham uma certa idade, já eram senhores de idade, estavam com seus 72, 73 anos mais ou menos nessa época. E a minha patroa tinha uma amiga, em torno dos seus 63 anos mais ou menos, que sempre ia lá na empresa tomar um café, fazer uma visita, jogar uma conversa fora. Era uma pessoa muito simpática e muito inteligente. Essa senhora, amiga da minha patroa, era casada e estava abrindo uma empresa de plantas. Nessa ocasião, a pessoa com quem eu tive esse relacionamento estava aposentada por invalidez, uma certa invalidez, está até hoje, aposentada por uma invalidez e não fazia nada, não trabalhava, né? Com isso, eu ia me afundando cada vez mais na narrativa de que estava deprimido, de que precisava de trabalho, de que precisava disso, de que precisava daquilo, porque eu saía para trabalhar, porque ficava dentro de casa. E aí ele passou a se envolver a cuidar de plantas, pequenas plantas. Gastava o que não tinha com ferramentas, enfim, triangulava. Hoje eu sei que ele triangulava, era necessário isso. E eram brigas homéricas, eram muitas discussões, porque o gasto era grande, por outro lado não fazia absolutamente nada enquanto eu estava trabalhando, chegava em casa não tinha nada feito, né? As atividades naturais dentro de uma casa, isso não acontecia. Então essa amiga da minha patroa, um dia parou na minha sala, gente, eu fecho os olhos, parece que eu vejo, e me perguntou assim, você não conhece ninguém que possa trabalhar na loja de plantas que eu estou abrindo? Só que eu não posso assinar a carteira agora. Eu queria alguém que me prestasse apenas serviços. Que fosse de confiança. Que estalo na hora. Eu falei, opa! Tem. Claro que eu tenho. Vou te indicar uma pessoa de confiança que lida com plantas. E assim foi. Ele começou a trabalhar com ela lá na loja dia 4 de novembro de 2008. Quando foi no dia 30 de dezembro, olha a rapidez da coisa, tudo muito rápido.
Com eles tudo é muito rápido, muito rápido, muito rápido, dentro do love bomb, né? O bombardeio de amor, o espelhamento daquilo que você mais deseja na sua vida está diante dos teus olhos. Vejam, ela era uma senhora casada de 63 anos e tinha uma condição financeira razoável, estava estabilizada na vida. Pega aí que isso é importante. Então, ele foi trabalhar com ela no dia 4 de novembro de 2008, no dia 30 de dezembro, um mês e meio depois, não é? 30 de dezembro, menos de 2 meses, ele estava no motel com ela. E aí foi complicado, porque quando foi em fevereiro, eu acabei descobrindo, através da época do antigo Orkut, aonde ele colocou na página dela, escrito, transcrito, a nossa música. Eu me lembro bem da dor que eu senti naquele momento, porque a ficha cai do que está acontecendo, não é? E aí você passa a agir de acordo com o mal que há no outro. Você começa a fazer coisas que normalmente você não faria. Essa é a situação do espelhamento, né? Então eu comecei a explanar, eu nunca fui mansa, eu não sou uma pessoa mansa. Eu comecei a explanar, comecei a falar, comecei a brigar e a discutir. Foi uma situação, um vucu-vucu, que vocês podem ter ideia do que aconteceu. E ele saiu de casa. Foi para casa de familiares. Ele saiu de casa. E aí houve uma situação, em alguns dias depois, eu chamei ele para poder conversar a respeito disso, revoltada, já não dormia, estava desesperada, morrendo de dores, sem contar a vergonha que eu estava passando dentro do meu trabalho, com ele tendo um caso com a amiga da minha patroa. Enfim, um dia eu chamei e disse que precisava conversar para poder colocar algumas coisas nos seus devidos lugares, ele veio. Eu tinha uma mesa de vidro na minha varanda redonda e ele sentou à minha frente, eu de um lado e ele do outro. E claro, não foi cordial, a discussão ficou acalorada, né? Houve xingamentos, enfim. E num determinado momento, eu levantei com o dedo e batia na mesa, que ele, para ir embora com ela, ele ia levar o nosso filho. E ele dizia, eu não vou levar. E eu dizia, batia o dedo na mesa, você vai levar, você vai. Eu não vou ficar, eu preciso trabalhar. E eu batia com o dedo. Por que eu estou dizendo que eu batia com o dedo na mesa? Porque depois a narrativa dele era que ele fez tudo o que ele fez porque eu coloquei o dedo na cara dele. E ainda que tivesse colocado. Então eu batia na mesa e eu dizia, você vai levar, não vou ficar. E pá, num dado momento ele levantou, me pegou com uma mão aqui assim pelo pescoço, me levantou com toda a força e me lançou sobre a mesa de vidro que se espatifou e eu quebrei inteira no meio daquela mesa de vidro. O meu desespero naquela hora foi tanto que eu saí correndo, isso foi no quintal da minha casa. Eu saí correndo pro portão, como se quisesse fugir. Eu nem sei o que eu ia fazer naquela hora, mas eu sei que eu corri. E ele correu atrás de mim. E me puxou pelos cabelos, me jogou no chão e chutou. Chutou, e chutou, e chutou. E eu só me defendia e ele foi chutando, 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 até cansar. Eu não me recordo exatamente os hiatos que há entre circunstâncias que aconteceram depois, como, por exemplo, ele ter entrado na minha casa e ter pego uma caneca de cerâmica de café. Eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu, a gente fica em estado de choque. Mas ele veio com essa caneca de cerâmica, dessas bem pesadas, e eu estava em pé já na varanda, a mesa já toda quebrada, e eu já tinha sido agredida, né, humilhada. E ele sentou no chão da varanda, e a discussão continuou acalorada, e dali de onde ele estava, ele tacou, a cerca mais ou menos uma distância de 1 metro que eu estava dele, ele tacou essa caneca aqui na minha lateral, aqui no meu quadril, na minha lateral, e o edema foi bem grande, porque a força foi grande, aquilo é pesado, e a distância era pequena entre mim e ele, né? Ele abriu o portão, foi para o outro lado da rua, onde era um terreno baldio,
E lá ele tirou a aliança do dedo, jogou no mato. E desde 1992 ele tinha na carteira a primeira cartinha que eu tinha feito para ele do início do nosso namoro. Ele tirou aquela cartinha de dentro também e queimou. Acendeu um isqueiro assim e queimou diante de mim e eu no portão assistindo aquilo tudo. Meu filho nesse momento não estava em casa. E na ocasião ele tinha 14 anos. Bom, enfim, ele foi embora. Eu fiquei devastada. Eu fui para o hospital, fiz um boletim ambulatorial. Em seguida, dei entrada na delegacia, fiz um boletim de ocorrência. E as lesões eram tão grandes e visíveis que eu fui encaminhada para o IML para fazer exame de corpo de delito por conta do processo que ia ter andamento. Foram 43 dias ele fora de casa. E a família valida, tá? A família valida a narrativa do porquê ele agiu assim, de tal forma que sumiram com ele. Levaram ele para casa de um amigo, de uma pessoa aí qualquer, justamente para não ser pego em flagrante, enfim. Sumiram com ele. Mas lá, o que ele estava aguardando quando ele saiu de casa? É porque a tal da pessoa havia prometido que eles iam viver uma linda história de amor, um conto de fadas, até em outra cidade. Como ela tinha uma situação financeira, e era isso que interessava, ela ia bancar, claro, toda a situação, né? Então, ia para uma casa de veraneio, enfim, não sei exatamente aonde, e eles iam viver uma linda história de amor. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu na vida desta senhora, cujo qual ela não cumpriu o que falou para ele. E aí ele já estava de favor na casa de um amigo da família, cujo qual ele não conhecia. Foi aonde ele percebeu que era um saco sem fundo e que ele ia se lascar naquela situação. Ele percebeu que ela não ia poder dar continuidade, ela também estava casada, os filhos parece que tomaram a frente, perceberam o golpe, e aí travaram essa mãe, de forma que tiraram o telefone dela ou trocaram o número, ele passou a não ter mais acesso, ele mandou vários e-mails para ela, eu tive acesso a esses e-mails, eu tenho print de absolutamente tudo, inclusive essa minha narrativa com relação ao BA, ao BO e ao Instituto Médico Legal, eu tenho tudo documentado, né? Eu não estaria aqui falando assim aleatoriamente, né? Mas 43 dias depois, quando ele percebeu que era uma furada, ele volta. Mas volta. Triste. Arrependido. Pedindo perdão. Só você. Você é a mulher da minha vida. Me perdoa. Foi um lapso, foi um erro, foi um surto. Vou viver com você até o fim dos nossos dias. Olha, era uma frase clássica. A gente vai ficar sentado na cadeira de balanço na varanda, vendo os nossos netinhos brincando no quintal. Pois é. Eu caí. E aceitei ele de volta. Eu estava dentro da ilha, mas eu tinha o meu filho de 14 anos que estava fora da ilha. E que observava que havia algo de errado. Tantas vezes o meu filho, desde os 14 anos, que o meu filho dizia para mim, você não percebe que é um canalha? Só você não vê que é um crápula? Será que você não observa o quão cretino é, que não vale nada? Não. Eu ficava realmente, não é bem assim, vai mudar, a gente vai tentar, agora vai, é só ajustar. E nisso os anos vão se passando, não é? Bom, enfim, o que aconteceu com isso é que, tempos depois, chegou uma intimação aqui para ele desse processo. E aí eu lembro quando ele perguntou assim, você vai continuar com isso? Eu já não pedi perdão? Isso como é que vai ser isso? E ppp. E eu me lembro até que no momento ainda fiquei meio que assim, olhando pra cara dele, sabe? Falei, né? Agora tá com medo, né? Tá vendo aí? E tal. Mas a manipulação, ela é tão maligna que eu fui lá com ele no dia da audiência e retirei. Eu não dei continuidade ao processo. Sabe o que eu ouvi depois? O que eu tinha falado.
Mas por que que eu te bati? Por quê? Porque você enfiou o dedo na minha cara. Sabe o que que eu ouvi da mãe deste senhor? Você deve ter merecido. Sabe o que que aconteceu 2 dias depois dessa brigalhada toda? O irmão dele esteve na minha casa. Viu tudo aquilo quebrado, porque eu ainda não tinha catado nada. E sequer perguntou se eu precisava de um curativo. O pastor da igreja que eu frequentava, na época, ele viu. Eu fui lá e eu mostrei para ele as minhas lesões. E aí eu me lembro que ele bem me disse assim, essa foi a frase dele: olha, se é uma filha minha, primeiro eu mato, depois eu peço perdão a Deus. Pois é. Depois de outras situações, eu ainda escutei que eu fiz uma queixa-crime falsa, que nada, que nunca houve chutes, que nunca me tacou nenhuma caneca. Enfim, chega um momento que eles acreditam tanto nas mentiras que você também passa a acreditar nas mentiras e você começa a ficar, será? Oh, meu Deus, será que não foi porque eu tropecei e ele também tropeçou em mim? Oh, meu Deus, eu acho que eu peguei pesado e aí ele acabou perdendo o controle. São essas narrativas que a gente vai encurtindo na cabeça e vai se permitindo continuar nesse tipo de relação sem sequer perceber que o emocional já está totalmente devastado. E é irrecuperável. Bom, até o próximo vídeo. Eu espero que você se identifique e saia disso. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.